Bom, dando aqui continuidade às nossas aulas 11 e 12 sobre gases, eu vou agora para a parte 2 do vídeo, tudo bem? No qual a gente vai fazer o seguinte: eu vou resolver aqui, né, com vocês algumas questões extras, né, de vestibular e afins, só para ilustrar algumas ideias, para, né, mostrar um tipo de questão bastante comum. E daí na parte 3 a gente faz as questões de aula, certo? E vocês podem procurar o plantão também, que está online ali pelo Moodle, nas datas estipuladas, certo? Então chega aí de introdução e bora lá. A gente, agora, eu gostaria de discutir com vocês algumas questões que são de comparações gasosas, certo? Ou seja, que é quando a gente tem o mesmo gás ou não, isso não é tão importante, e eu vou misturar esses gases, eu vou fazer com que eles, em frascos diferentes, eles passem a ocupar o mesmo frasco. Um exemplo que eu coloquei aqui, só para começo de conversa, imagina o seguinte: eu tenho 3 balões conectados e eu vou abrir essas válvulas, certo? Eu tenho uma pressão que esse gás está exercendo no balão do meio, eu tenho o volume que ele ocupa, que é o volume do balão, e a temperatura em que ele está. A gente tem que conseguir determinar, por exemplo, quanto de gás vai para cada balão quando eu abro as torneiras, ou qual que é a nova pressão que esse gás exerce quando eu abro essa torneira. E aí, o que eu preparei aqui foi o seguinte: eu vou ler o enunciado de algumas questões extras, né, que não está no material de vocês. Vou dar um tempo aí para quem quiser acompanhar, vou dar a fonte, e depois disso a gente vai resolver. Eu vou resolver a questão aqui, né, tentando deixar bem claro como que a gente resolve esse tipo de questão. A primeira questão que eu vou fazer aqui com vocês é do Mackenzie, né, caiu na prova do Mackenzie em 2012, e eu vou ler o enunciado agora e a gente já resolve essa questão. Bom, ela diz o seguinte: 3 recipientes A, B e C, todos com volumes iguais, ou seja, os volumes de A, de B e de C valem a mesma coisa, contém, respectivamente, 3 gases diferentes de comportamento ideal, conforme a descrição contida na tabela abaixo, tabela essa que eu vou ler para vocês e vou fazer anotações aqui. O gás A é o hélio, ele está a uma temperatura de 400 K e ele exerce uma pressão de 3 atm. O gás B é gás nitrogênio, N2, a uma temperatura de 600 K, exercendo uma pressão de 4,5 atm. E o gás C é gás oxigênio, a uma temperatura de 200 K, exercendo uma pressão de 1 atm. Os balões, eles estão interligados por essas válvulas 1 e 2, e a válvula, o volume da válvula é desprezível. A pergunta que ele faz para a gente é a seguinte: quando eu abro as duas válvulas e a temperatura final é 300 K ao fazer isso, ele quer saber qual é a pressão final do sistema. Quando eu abro as válvulas e eu deixo a temperatura final se valer 300 K. Bom, pessoas, quarenteners, a questão aqui é relativamente simples, porque eu tenho que pensar o seguinte: eu posso montar, né, PVTs para os 3 balões, para os 3 gases. E ao final, né, quando eu abro a válvula, é como se tivesse um único balão, que o volume é a soma dos volumes dos balões que eu tinha antes. Ou seja, para o gás A, a gente teria aqui que a pressão dele vezes o volume pela temperatura que ele se encontra, né, PVT, mais para o gás B, o que a gente tem para o gás B? 4,5 de V por 600, mais para o gás C, nós temos 1 V por 200
E para o meu, né, balão final, que é o balão, a junção dos três, a gente teria o seguinte: pressão final, que eu desconheço, o volume é a soma dos volumes, 3V, pelo valor da temperatura final, que a questão me disse que é 300 K. Bom, agora é matemática, né? Eu vou colocar essa folha aqui um pouco para cima. Acredito que ela ainda está dentro do... está enquadrada ainda na filmagem. E eu vou resolver aqui este cálculo. Como que eu resolvo este cálculo? Calcula o MDC dos valores aqui dos denominadores. Vai dar 1.200. Então aqui a gente vai ter que 1.200 1.200 por 400 dá 3 vezes 3, 9V, mais 2 vezes 4,5, 9V, mais 6 vezes 1V, 6V. Aí aqui a gente tem 4 vezes 3 dá 12, então aqui fica 12V vezes a pressão final. Tchau para o denominador. Vou só reescrever a equação aqui. A gente vai ter algo assim: 12V vezes a pressão final é igual 9 mais 9 mais 6 é 24. Então 24V. Este V aparece dos dois lados. Numa multiplicação eu posso cortar. O que vai ser a pressão final então aqui? Bom, a pressão final vai ser 24 sobre 12, que é igual a 2 atm. Ou seja, quando a questão, né, nos dá vários frascos interligados, eu posso sempre seguir essa lógica de que no final é como